Bom dia, bom dia, bom dia. São 6 horas agora. A gente está iniciando a nossa live de quinta-feira. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham um excelente dia. E a gente está aqui para poder contribuir com isso, realizando mais uma missão em relação ao nosso propósito, que é transformar pessoas e potencializar os resultados. E eu espero que você tenha uma excelente quinta-feira, uma excelente semana. E a gente vai iniciar esse encontro com uma meditação. Essa meditação ela vai ser guiada através de um aplicativo. Vocês devem conhecer. O Medite. Se não conheçam, baixem. Já tem uma dica aí para poder baixar. E a gente vai fazer uma meditação mais ou menos uns 10, 11 minutos. Quem não quiser, depois é só passar e ir para o tema que a gente vai poder conversar hoje, que vai ser sobre Sou 8 ou 80. É um tema que muitas pessoas me pediram e a gente vai poder estar falando, conversando um pouco mais sobre isso. Se você tiver algum tema, alguma sugestão, quiser conversar sobre algo, na quinta-feira que vem a gente vai estar se encontrando novamente e a gente vai estar podendo conversar e abordar esse tema sugerido por vocês, tá ok? Então, eu queria colocar aqui uma meditação para a gente fazer uma respiração, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Seja bem-vindo. O pessoal que está entrando aí, obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Eu vou colocar aqui e a gente vai fazer essa meditação. Por que essa meditação? Para a gente poder iniciar o nosso dia bem. Para quem não tem disciplina, para começar a ter mais disciplina. Por que ter disciplina? Para ter mais foco, para ter mais foco, para você conseguir realizar mais seus objetivos, suas metas, para você ter um maior centramento, né? Uma maior conexão consigo, para poder se conectar com outras pessoas de uma forma mais humana sempre. Então, eu vou estar abrindo aqui e a gente vai começar a fazer essa meditação. Eu vou pedir para você se sentar num lugar confortável, um lugar que você se sinta bem, sem muita regra, porque aqui as coisas não precisam ter tanta regra assim. Faça como ficar melhor para você, como você se sente melhor, seja deitado, seja sentado. Apenas eu vou pedir para você se concentrar, para que você não relaxe tanto a ponto de dormir. Mas para que a gente comece o nosso dia bem, vale a pena a gente fazer essa meditação. Então, vamos lá. Feche os olhos. Sente-se confortavelmente numa cadeira, no chão. O importante é que você sustente a sua coluna, alinhe o queixo e respire da forma mais consciente possível. O meu convite é que você respire pelo nariz, profundo, devagar, da forma mais amorosa que você conseguir. Assim que encher os pulmões, você abre um pouquinho a boca, deixando sair livremente tudo que está nos seus pulmões. A respiração é uma ferramenta poderosa para que você possa viver o momento presente, o aqui e o agora. E essa mesma respiração profunda pelo nariz e soltando pela boca, ela te ajuda a entrar em expansão de consciência. Então, com a coluna alinhada, o queixo alinhado, e respirando profundo pelo nariz e soltando pela boca, feche os seus olhos
respirando profundo, sinta o ambiente onde você se encontra agora. A temperatura do local onde você se encontra. Sons, ruídos, barulhos. E a temperatura desse ambiente vai ajudá-lo a relaxar. E todo som, todo ruído e todo barulho que você escutar irá ajudá-lo a relaxar. E você mantém o foco na sua respiração. Apenas lembrando que é natural, é normal que venham pensamentos. Agradeça. Se algum pensamento se manifestou, e permita que ele se vá da mesma forma que ele veio. E volte o foco para a sua respiração. Dentro de alguns minutos, eu quero colocar para vocês alguns propósitos para ajudá-lo no seu processo evolutivo. Mas o meu convite é que você não repita esses propósitos de uma forma mecânica, sem consciência. Mas que você, sentindo cada propósito, e se ele faz parte do seu propósito de alma, que mentalmente você o repita. Respire profundo pelo nariz. Solte pela boca. E relaxe. Sustentando a coluna, com o queixo alinhado. Se estes propósitos fizerem parte dos seus propósitos de alma, conscientemente você, em silêncio, fala para você mesmo: eu me proponho a acelerar o meu processo evolutivo. Eu me proponho a acelerar o meu processo evolutivo. Eu me proponho a ser feliz. Eu me proponho a ser feliz. Eu me proponho a atender às reais necessidades do meu ser. Eu me proponho a atender às reais necessidades do meu ser.
me proponho a ter êxito em tudo que eu faço e não me deixar levar pelo orgulho. Eu me proponho a ter êxito em tudo que eu faço e não me deixar levar pelo orgulho. Eu me proponho não me deixar fascinar pelos bens materiais. Eu me proponho a não me deixar fascinar pelos bens materiais. Eu me proponho a ter saúde e corpo perfeito. Eu me proponho a ter saúde e corpo perfeito. Eu me proponho a ficar vigilante com a minha mente apenas no dia de hoje, a exercer a compaixão e a crescer no amor. Eu me proponho a ficar vigilante com a minha mente apenas no dia de hoje, a exercer a compaixão e a crescer no amor. Agora, sinta o seu coração. E a partir do seu coração, diga para você mesmo: eu me proponho a Respire profundamente pelo nariz. E vai integrando o que foi útil e bom para você. Uma respiração profunda. Tomando consciência de todo o seu corpo. Sinta os pés, sinta as pernas. Mexa um pouquinho os pés. Sinta as mãos, sinta os braços. Mexa um pouquinho as mãos. Tomando consciência e sentindo todo o seu corpo, no seu ritmo e no seu tempo. Abra os olhos.
Bom, vamos voltando, retornando a respiração, vai retomando, agradece. Sente-se. Vamos estar aqui no agora, presente. Vamos começar a live então. E vamos iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo sobre ser 8 ou 80. Bom, com essa respiração, acredito que todos vocês estejam mais conectados consigo e espero que vocês estejam mais alinhados aqui também com o que a gente vai estar conversando. Espero que vocês tenham gostado dessa meditação. É um tempinho que a gente tira para si, para a nossa própria consciência, para a gente perceber em qual sentido e direção a gente está caminhando e levando a nossa vida, em qual lugar que a gente está explorando e descobrindo e qual destino que a gente quer trilhar. Então, eu espero que vocês se mantenham nessa vibração, nessa frequência. E o que a gente vai falar aqui hoje é sobre, basicamente, intensidade e inteligência emocional. Então, essa meditação ela é boa porque no mundo de hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas, com muitas informações. E a gente tem que se desligar um pouquinho do externo, se conectar com o interno, para de fato promover melhores mudanças no externo e conseguir trazer mais resultados benéficos à sociedade. Esse é meu papel, essa é a minha função aqui, a minha contribuição com vocês. E eu espero que vocês tenham um dia excelente. Então vamos falar sobre esse tema que tem muita gente que você já deve ter ouvido falar, que sejam bem-vindos, todos vocês que estão entrando, vocês já devem ter ouvido falar sobre eu não tenho paciência, ou eu não gosto de gente morna, ou eu sou 8 ou sou 80. E na verdade, isso na verdade é uma justificativa que a gente acaba fazendo pra gente. E qual é o presente dessa justificativa? A sua mente, ela sempre vai te dar algumas justificativas. Uma maneira de a gente buscar no nosso processo de evolução, entender onde que a gente pode melhorar é escutando essas justificativas. Então, se alguém puder conversar com você sobre os seus pontos, se você tiver aberto aos seus pontos de melhoria, isso é importante. Se você tiver um treinador, um mentor, um coach, é importante. Um terapeuta, um psicólogo, é importante. Agora, se você não achar que é por aí o caminho para você, você pode escutar as suas justificativas. E quando a gente se justifica, eu sou 8 ou 80, o que que isso quer dizer? No fundo da nossa consciência, que a gente precisa trabalhar mais a nossa flexibilidade, que a gente precisa trabalhar a nossa amabilidade. Amabilidade é ter amor no que a gente faz, ter amor com os outros, se conectar com o próximo. Assim como eu acho que você não quer se sentir uma máquina, não seja uma máquina. Aprenda que a conexão, que o relacionamento, ele vai te levar em outros lugares. Porém, as pessoas, elas precisam estar conectadas de fato. E não conectadas apenas só pelo
interesse do que eu vou conseguir naquela relação. A gente sempre consegue algo. A gente sempre tem troca. Basta também a gente estar com a consciência ativada, para que a gente olhe para aquela relação e enxergue o que a gente está levando. E assim em qualquer tipo de relação. E o mais importante é entender o porquê eu estou aqui e o porquê eu faço o que eu faço. Porque eu falo para mim que eu sou 8 ou 80. Será que eu não preciso melhorar a minha a minha paciência? Será que eu não preciso aumentar a minha tolerância? Porque eu vejo muitas pessoas falando que o mundo precisa de paz, que o mundo precisa de amor, que o mundo precisa de compaixão, que o mundo precisa de bondade. E é muito legal assim a gente saber que o mundo precisa de muita coisa. Mas, de fato, é importante a gente se perguntar o que eu faço para contribuir com isso. Então, a gente só desejar é apenas uma vaidade do nosso ego. Agora, a gente querer de fato e ir lá fazer o que tem que ser feito, aí sim a gente está agindo com a nossa essência. Então, quero trazer aqui para vocês quais são os pontos que eu preciso melhorar. Eu que falo que sou 8 ou 80. Que eu não consigo, eu não tenho paciência para isso, pelo amor de Deus. Como é que uma pessoa pode ser assim? E essa intensidade vai variar de pessoa para pessoa. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. E a grande vantagem disso é a gente trabalhar a nossa flexibilidade. Saber que a gente não tem controle nem domínio de nada. A gente apenas planeja para que as coisas possam sair dentro de uma ordem. Agora, fora isso, existem milhões de possibilidades e alternativas no universo que a gente não tem controle. E uma das coisas que as pessoas acabam focando é colocando o controle e o domínio sobre algo, em vez de colocar a inteligência. Elas agem muito mais pela escassez, pelo medo, do que pela abundância, do que pela prosperidade, do que pelo amor. Isso faz sentido para você? Coloca um coraçãozinho aí se vocês estão gostando, dá um joinha, coloca eu nos comentários se isso fizer sentido para você. E aí eu te pergunto, como que eu estou agindo? Como é que está a minha tolerância? Será que a minha tolerância eu preciso melhorar? Será que eu preciso respirar mais consciente? Será que eu preciso ter mais consciência das minhas atitudes? Será que eu preciso observar mais os meus pensamentos? Fazer uma técnica no autoconhecimento que chama-se autoobservação? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que eu estou com essa pessoa? Por que eu estou aqui nesse ambiente? Será que eu quero mudar? Será que eu não quero mudar? Essas perguntas são passos iniciais para um processo de evolução. Caso você se sinta confortável de fazer. E por que isso? Para ter maiores benefícios, para ter maior paz, saúde mental,
paz interior, estar bem consigo, ficar centrado. E uma das coisas que a gente precisa entender, que tiram normalmente essa nossa paz, e a gente fala, eu não sou 8 nem 80, não, eu sou 8 ou 80, é quando as pessoas fazem determinadas atitudes que para nós elas representam valores, os quais a gente aprendeu através de criação familiar, através de uma educação, né? Através da própria caminhada, da própria jornada, da identificação com alguns valores. E a gente entender isso, né? Entender que ninguém é igual a ninguém. Eu tenho um universo, eu, Felipe, tenho um universo dentro da minha mente. E você também tem um universo dentro da sua mente, que tem várias fontes, né? Vieram de várias fontes. Você busca em outros lugares, você já teve várias experiências diferentes do que eu, enfim. E eu também de você. Somos iguais fisicamente, né? Todo mundo tem 2 olhos, uma boca, um nariz, etc. E mesmo que também a parte física não seja igual, não tem problema. Mas na sua essência somos todos humanos. Porém, a experiência de cada ser humano faz com que ele tenha algumas convicções, algumas crenças. E o que a gente trabalha é justamente isso que a gente desenvolve, são as nossas crenças, são nossas convicções, é a expansão da nossa consciência. É ampliar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. É entender que o todo faz parte da parte e a parte faz parte do todo. A entender que a gente não vai levar nada dessa vida, só vai deixar. E o que a gente está deixando de bom por aqui. Entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana e não humanos vivendo uma experiência espiritual. E para isso a gente tem que trabalhar também a desenvolver a nossa inteligência espiritual, assim como o nosso autoconhecimento. E quantas vezes vocês foram estimulados a fazerem isso? Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra educar, ela vem de orientar para fora. Orientar o indivíduo para que ele se adapte às circunstâncias e às questões da sociedade. Então, num processo de ensino que está sendo alterado e está sendo renovado a cada dia mais, está se percebendo a necessidade do olhar para dentro. É complicado porque são adolescentes, são crianças, mas adolescentes e crianças eles têm uma percepção muito mais aberta do que alguns adultos. Então vale trabalhar e desenvolver isso na escola, sim. Vale a pena entender que é muito importante o processo de autoconhecimento. Se você não se conhece, você vai chegar na vida adulta e você não vai conseguir se encontrar no mundo. Talvez o vazio existencial que você teve ou que você sentiu dentro da tua infância ou na tua adolescência e depois um pouco na vida pré-adulta, vamos colocar assim, foi justamente por falta de conhecimento, por falta do desenvolvimento do autoconhecimento. E também por outras questões, mas principalmente por falta do autoconhecimento. Porque quando você vem ao mundo, você já tem que começar a fazer várias adaptações, você recebe vários estímulos, você é ensinado, você é orientado,
Você começa a entender as conexões externamente, a ver como é que o mundo funciona para você ou não, como é que vai ser essa questão da sua adaptabilidade e o que você de fato precisa fazer. E muitas vezes, nesse período de adolescência, que é um período muito marcado por grandes e profundas transformações, as pessoas estão em busca de uma identidade, estão em busca de se entender, de ter um senso maior de pertencimento. A gente tem que saber que nesse período as pessoas não têm tanta maturidade, né? Apesar de elas estarem nesse processo. E elas não vão ter tanta paciência também, elas vão agir muito mais com ego do que com a essência, porque elas mesmas estão se descobrindo. Elas mesmas estão despertando mais a consciência para vários aspectos da vida que elas estão experimentando e experienciando. E muitas vezes os adultos, por que eu estou falando isso? Muitas vezes os adultos, eles carregam muitas coisas da infância, da experiência da adolescência, né? Da adolescência, e trazem isso para a vida, para o cotidiano, na vida adulta. E esquecem que quando a gente se torna adulto, a gente tem conhecimento, que a gente se preparou lá atrás, a gente se dedicou para ter esse conhecimento, então a gente adquiriu algumas habilidades, algumas competências. E chega na vida adulta, a gente vai somar, né? A gente vai dividir essas habilidades para poder multiplicar, para poder potencializar. E não o contrário. E as pessoas normalmente, elas, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro da família, elas disputam muito por atenção. Ou disputam muito ali e ficam competindo, querendo ser melhores umas que as outras. E quando a gente busca o autoconhecimento, a gente não precisa ser melhor do que ninguém. A gente precisa ser melhor do que a gente mesmo. A gente precisa fazer 1% a cada dia. Faça 1% e já vai ser o suficiente. Esteja conectado consigo e já vai ser o suficiente. Você tem muito a mudar. Muito, muito. Muito mais do que o próprio mundo, você tem muito a mudar. Porque você tem um universo, um mundo aí dentro. Então começa a fazer esse trabalho. Aproveita esse momento para olhar um pouquinho para dentro. Se dê esse presente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que pode vir muitos pensamentos, a gente fica com receio, a gente fica com alguns medos, mas liberte-se dos medos da sua vida. Porque esses medos, eles te travam. Esses medos, eles limitam qualquer tipo de relação. E quando eu sou 8 ou 80, eu estou me limitando a várias circunstâncias da vida. Quando eu não estou aberto a experimentar, né, a conhecer lugares novos, pessoas novas, porque eu já sei tudo, eu já organizei a minha mente em várias caixinhas e já coloquei ali várias gavetinhas que eu vou lá, consulto, como se fosse um arquivo. Opa, deixa eu ver o que tem aqui, isso aqui. Isso aqui que está acontecendo é isso aqui que eu já tenho nesse formulário mental da minha cabeça. Eu vou lá, fecho, já sei, já estou por dentro. Essa necessidade, essa cobrança, essa autoexigência de saber tudo é algo também que te leva a isso, porque você não vai saber nada. Por mais que você saiba muito de um assunto, você vai saber daquele assunto e de outros milhões de assuntos você não vai saber. A gente sempre está aprendendo. A gente sempre vai aprender. E aí é importante a gente entender o ser humano. Aprender como que a nossa mente funciona. Aprender como é que eu me conecto com a minha alma, com o meu espírito. Entender e identificar quais são as emoções que estão acontecendo comigo, que estão me levando, me estimulando a ter esse tipo de pensamento. Porque, na verdade, o seu pensar e o seu agir
eles vão estar conectados com os seus sentimentos. É um triângulo. Então a gente pensa aqui no triângulo, né? A gente tem o pensar, o agir e o sentir. Enquanto esse triângulo estiver alinhado, conectado, as coisas fluem, as coisas começam a acontecer, você tem maior centramento. Agora, quando esse triângulo ele está desalinhado, a gente tem que fazer um processo de autoconhecimento e perceber se de fato o que a gente precisa mudar. O que a gente precisa mudar dentro da gente para poder entender o que está acontecendo e ter melhores comportamentos. Pessoal que está entrando aí, seja bem-vindo. A gente está falando sobre ser 8 ou 80. Né? Isso mostra muito que a gente tem, muitas das vezes, pouco autoconhecimento, que a gente precisa melhorar a nossa conexão consigo. E esses encontros de quinta-feira são justamente para isso, para a gente se dar esta oportunidade e este presente no nosso processo evolutivo, de evolução. Para que a gente faça, de fato, o mundo ser um lugar que todos nós queremos que ele seja, que todos nós almejamos que ele venha a ser, para que, de fato, a gente tenha maior conexão humana, para que, de fato, a gente entenda o que é um desejo, o que o desejo promove e o que é uma intenção. Por que eu tenho aquele desejo? Por que eu tenho essa intenção? De onde vem esse desejo? De onde vem uma intenção? Então, para isso, a gente precisa fazer sempre uma autoobservação e entender o que realmente falta. Eu já falei algumas coisas aqui, como aumentar a nossa flexibilidade, não querer controlar e dominar tudo, entender que a gente cria padrões na nossa mente, mas que a gente não precisa ficar se baseando nesses padrões, porque o cérebro ele faz isso para não gastar tanta energia, porque você provavelmente está envolvido com muitas coisas no dia a dia, e ele, para economizar a sua energia, ele vai setorizar os acontecimentos da sua vida. E quando voltar a acontecer, ele vai te falar, ó, é isso, é aquilo. Seja bem-vinda, Nath. Então, quando eu enxergo dessa forma, quando eu entendo que eu tenho padrões, que eu rotulo, né, que eu tenho alguns preconceitos, não é preconceito discriminatório, é um preconceito sobre algo, eu não me dou a oportunidade de desenrolar aquele assunto, de entender as outras visões. E eu preciso, de fato, fazer isso. Porque se eu quero mudar, se eu não quero ser nem 8 e nem 80, se eu estou nessa busca, eu preciso mudar. Isso pode te dar mais conforto. Você ser 8 ou ser 80. Você vai viver uma vida pautada em alguns limites. Agora, se você não quer ter limites, se você busca ter maiores conexões, se você busca ajudar o maior número de pessoas, contribuir com o maior número de pessoas, se você quer de fato ter um impacto grande e fazer algo que seja relevante, que agregue valor a muitas pessoas, você precisa buscar se aprimorar nesse sentido.
E aí trabalhar essa sua flexibilidade, trabalhar a inteligência emocional, observar os seus sentimentos, observar o que a gente estava falando sobre o triângulo, do sentir, do agir e do pensar, alinhar sempre esse triângulo. Fazer de fato o que você quer fazer e não o que os outros te chamaram somente para fazer ou o que alguém está falando. Seja bem-vinda, Clara. Faz sentido isso, pessoal? Se faz sentido, aperta o coraçãozinho e deixa ele explodir aí, ó. Legal, legal. Muito bom. Então, a gente tem que estar sempre conectados com a gente. É excelente a tecnologia, mas a gente tem que usar ela para uma forma adequada. Então a gente está conectado com a gente para poder se conectar com o outro por meio da tecnologia, por exemplo. Isso é uma coisa boa. E não a gente estar conectado com a tecnologia para saber entender mais da vida do outro somente e ficar fazendo comparações e ficar estimulando o 8 e 80. O nosso próprio juízo de valor, os nossos próprios julgamentos, que eu não falei lá atrás, estou falando agora. Parar de julgar, eu acho isso, eu acho aquilo, e o que você vai mudar com a sua opinião? Você vai de fato fazer algo para mudar? Ou não? Ou você só está ali passando o seu tempo querendo dar pitaco na vida dos outros? Ou querendo para si próprio autoafirmar? Porque quando a gente está conectado com os nossos valores, a gente não precisa ficar se autoafirmando para ninguém. E nem para si. A gente não precisa da aprovação de ninguém. A gente não fica focado tanto no reconhecimento. Se eu compartilho de valores, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja em qualquer meio que eu esteja, em qualquer ambiente que eu me coloque, esse ambiente, ele está de acordo com o que eu acredito, com o que eu penso, com o que eu sinto. E aí sim você vai ver que a sua ação ela é totalmente diferente. Mas porque muitas das vezes a gente fala assim, mas aí se eu fizer só isso, eu não vou conseguir me adaptar ao mundo. E aí vale entender, será que o mundo ele está de fato conectado consigo? Ou será que o mundo ele está vivendo somente através de um viés, somente atento para um tipo de mecanismo mental? E é isso que você quer seguir, é isso que você quer fazer, é nesse lugar que você nem quer estar e você está, é aí que você quer ficar? Seja bem-vinda, Gorete, tudo bem? Manda um coraçãozinho aí pra mim, só pra eu saber se você tá gostando ou não. E aí, então, de fato, será que eu estou me comportando aqui nesse ambiente como eu gostaria de estar me comportando? Ou será que, por mais que eu saiba que eu tenho que me comportar de uma maneira, eu estou me comportando de outro jeito? E aí vocês vão entender que não é a sociedade, é o indivíduo que vai fazer num volume uma sociedade. Um grupo, depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vão mudando-se os nomes, até virar uma sociedade, dependendo do número. A quantidade de pessoas. Você tem um grupo, você tem uma comunidade, por aí vai. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós mesmos não estamos conectados com a gente. A gente fala o que a gente não queria falar, a gente pensa o que a gente não queria pensar, a gente sente o que a gente não queria sentir. Isso tudo é o centramento. Isso tudo é a gente alinhar, de fato, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas convicções, e se colocar, e se comportar dessa forma.
Se você não concorda, você se posiciona. Se você concorda, você se posiciona também. Você não precisa ficar disputando, que é um outro mecanismo de defesa, muitas das vezes de quem é 880, as pessoas buscam ter razão. Nath está falando aqui que é muito verdade isso. E as pessoas buscam ter muita razão. Por quê? Porque normalmente a maioria das pessoas está conectado muito mais com o próprio ego do que com a própria essência, com a sua singularidade, com a tua essência, com o que eu posso contribuir para o mundo. Porque ninguém está competindo, não deveria pelo menos estar competindo com ninguém. Cada um de nós tem dentro de si uma real potência, uma real particularidade que vai fazer com que você tenha a sua singularidade em evidência e que você contribua para o mundo. E se eu encontrar pessoas que compartilham dessa mesma visão, que estão alinhadas com esse propósito, que estão alinhadas com esses valores, que acreditam também no que eu busco, que compartilham de convicções que eu compartilho, que ótimo, porque isso se potencializa, isso se torna maior, isso eu consigo atingir o maior número de pessoas com aquilo, eu consigo contribuir com o maior número de pessoas. Porque as pessoas que eu tenho aqui, elas também têm a mesma missão que eu e vão ajudar dessa mesma forma. Entenda, vocês não vão ter concorrente. Concorrente é uma pessoa que faz a mesma coisa que você e ela, na verdade, ela te promove para você entregar melhor. Porque muitas das vezes a gente entra na nossa própria zona de conforto. Muitas das vezes a gente fica sem querer fazer e aí começa a ter justificativas ou começa a competir com o outro e esquece do principal. E isso é em qualquer ambiente, novamente. Familiar, trabalho. Entenda o que você está querendo, entenda o que você está buscando. Entenda o que você está querendo, entenda o que você está buscando. Isso é o principal. Para a gente conseguir saber, de fato, o que eu quero e o que eu preciso fazer por mim, para o outro. Fazer por mim e para o outro. A gente está conectado o tempo todo com outras pessoas. Se a gente se conecta com o nosso ego, a gente vai falar, o outro não é isso, o outro não é aquilo. Mas quem fez esse óculos que eu estou usando? Quem criou esse designer desse óculos, por exemplo? Quem determinou que a haste ia ser assim, que isso aqui ia ser assado? Quem fez essa camisa? E como é que eu cuido da minha barba, por exemplo? Então a gente entender o papel do outro no mundo e reconhecer isso é fundamental para a gente reconhecer. Seja bem-vindo, Otávio. Tudo bem? Prazer em te ver aqui. A gente reconhecer o papel do outro no mundo, a gente também se dá o direito de conhecer o nosso papel, a entender a nossa contribuição com o outro, a fazer com que o outro seja também tão importante quanto a gente mesmo. E aí vocês vão ver que está todo mundo junto, que o todo faz parte da parte, a parte faz parte do todo, que todos dentro de nós temos uma potência e que a gente precisa de fato desenvolver melhor isso através da inteligência emocional, através do autoconhecimento, através de uma conexão com algo maior, para que a gente entregue para o outro o que ele de fato precisa, o que ele quer, que a gente consiga atender as necessidades do outro, porque outras pessoas vão atender as minhas necessidades, que é o que eu falei aqui, é a blusa, é o meu óculos, é como eu vou fazer minha barba.
Então as pessoas elas estão trabalhando, elas estão sempre dando o seu melhor. Todos querem dar o seu melhor. Normalmente é uma falta de habilidade técnica ou emocional. Nath está falando aqui que tem muita gente egoísta. Então começa a ser você, a trabalhar mais, a não ser tão egoísta. É isso. A gente tem que começar pela gente. Muitas pessoas, elas me falam, mas isso é muito difícil, isso é muito... É, claro que é. E é o que eu estou falando justamente aqui. A gente acaba se dando várias justificativas. Então, por exemplo, você pegou um Uber, tem uma postura diferente, uma conduta mais prestadia, uma postura mais humana, agradeça, pergunte o nome de quando você vai no restaurante, pergunte o nome da pessoa que está te ajudando, que está te contribuindo. Ou será que vocês não estão atentos a isso? Ou será que aquela pessoa ali é mais uma pessoa, ela faz o trabalho dela? E aí quando alguém fala que você só faz o seu trabalho, você fala, mas eu não tenho reconhecimento. Mas ninguém me dá valor. Mas você está dando valor para as outras pessoas, você está fazendo a sua parte. É isso. É isso que a gente tem que refletir. Eu adorei esse ponto, Nath. Obrigado pela contribuição. Foi maravilhoso. É perceber justamente isso. O que eu posso fazer de diferente para despertar nas pessoas o melhor delas. E de fato acreditar. Luiz Guilherme, seja bem-vindo. Acreditar nisso. Porque o teu ego, ele vai te dar várias justificativas. E foi o que eu falei no início dessa live. O ser 8 ou 80 é justamente isso. Vem muito do nosso ego. Então a gente precisa entender e de fato se conectar com as pessoas, estar nos lugares conscientemente, saber o porquê que eu vou para aquele lugar, saber porquê que eu quero estar com aquela pessoa, saber que eu vou sempre aprender, sempre trocar. Parar de pensar só em ganhar, pensar só no seu umbigo, que o outro tem que fazer, o outro tem que fazer, o outro tem que fazer para mim, é assim, é assado, ficar cheio de exigência, assim, desse jeito, e se conectar e pedir, usar a tua gentileza, usar o teu poder, a tua potência interna. E aí escuta essas justificativas, vai escutando. Isso é um processo, pessoal. Isso é normal, a gente vai trazer sempre isso é ótimo. Poxa, é muito difícil que outras pessoas não fazem. Começa a fazer. Você vai ver que a sua realidade vai mudar. A tua paz de espírito vai ser muito maior. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa mente ela funciona assim. Onde que eu quero colocar a minha atenção? Será que eu quero colocar a minha atenção no egoísmo das pessoas, na individualidade não, porque é bom você ser individual, tá? Individual não é você ser egoísta, você ter a tua individualidade, ela é importante. Mas o que eu faço para quebrar o meu egoísmo, que é totalmente diferente, e manter a minha individualidade? Por exemplo, vou sair, agradece. Vou sair de um lugar, agradece. Muito obrigado, deseja uma boa viagem, um bom trabalho. Qualquer tipo de coisa, de sentimento positivo que você possa deixar no outro, deixe, faça isso. Se um dia você quiser ser lembrado por alguma coisa, você vai ser lembrado exatamente por algo de bom que você fez com aquela pessoa. Muito bom, Nath. Estão botando aqui no comentário sobre... Cada um tem de mim o que merece. Sou muito assim. Que é a mesma coisa do 8 e do 80. O que você quer dar para o outro? Você quer dar o estímulo que ele está te entregando ou você quer dar o seu melhor? É isso que a gente tem que pensar. E aí, por que é isso que eu falo assim? É porque isso vai fazer com que a gente se conecte e tenha um centramento consigo,
com os nossos valores, que aí de novo é o triângulo, o pensar, o sentir e agir, para que a gente não se desconecte disso, para que a gente tenha uma vida mais abundante, mais próspera, mais tranquila, com maior paz interior, com maior conexão com as pessoas. Às vezes na correria do dia a dia, e por isso que eu gosto de começar com a meditação, para a gente se centrar, para a gente se em si, para a gente se entender, para a gente aumentar os níveis de flexibilidade dentro dos nossos pensamentos, para a gente parar um pouco de ficar julgando tanto, né? Como deveria ser, como eu acho que tinha que ser isso, e de fato fazer para que aquilo seja, para que aquilo aconteça. E se não acontecer daquele jeito, vai acontecer de outro e está tudo bem. Parar de exigir tanto do mundo externo e se exigir mais interiormente. E se cada um fizer isso, e aí, o que eu estava falando sobre o tudo faz parte da parte, aí é quando isso inverte e a parte começa a fazer parte do todo. Fátima está falando assim, Guto não pode tirar minha paz. Na verdade, é importante a gente refletir que não é o outro que tira a sua paz, é você que tira a sua paz. Porque você está enxergando algo que o outro está fazendo diferente do que você acredita e aquilo está te incomodando, que foi o que eu falei no início. Faz sentido isso, pessoal? Dá um coraçãozinho aí, faz ele explodir aí, por favor. E saibam que tem muita gente, muita gente boa no mundo, muita gente que quer se conectar. Os bons são sempre a maioria. Mas a nossa mente, ela enxerga muito o que falta, o que é negativo, o que é prejudicial. Isso tem um aspecto bom? Tem, porque mostra os pontos que a gente pode melhorar. Isso é fundamental. Eu fazia muito isso comigo. Eu olhava muito o que faltava. Isso foi bom para o meu processo de autoconhecimento, de evolução, de jornada. Eu sempre me questionava o porquê, para poder entender melhor das situações, do que acontece. Então quando a gente busca o nosso centramento, quando a gente busca alinhar e se perguntar por que eu estou dando esta justificativa, essa resposta para mim. Será que essa resposta que eu estou dando, existe uma relação, que é o mais importante aqui, esse ponto é o mais importante. O mais importante da live é esse ponto. Eu não deixei para o final, porque agora me veio aqui à mente. O mais importante é esse ponto. Será que o que eu estou fazendo gera uma relação de ganha-ganha para as pessoas, onde eu ganho e as pessoas também? Será que aquele meu comportamento, porque você está influenciando mais do que você possa imaginar? Será que aquela minha atitude, e a atitude quando eu falo é o sentir, é o pensar e o agir? Porque se você tem uma atitude que está em dissonância, que não está coerente com o teu pensamento, você vai ter conflitos internos. Será que o que eu estou fazendo é uma postura prestadia, condutora? Ou será que não? Que é algo só para mim? Que eu preciso fazer isso porque aí é aquela escassez que a gente estava falando, conversando no início dessa live. E por que eu não posso fazer com que a relação ganha-ganha seja sempre que fique em evidência dentro de mim, para que isso se externalize cada vez mais?
você acredita e entende de princípios, virtudes e valores, e você sabe que quando você compartilha esses tipos de sentimentos, de valores, de princípios, de virtudes, é benéfico para todo mundo. A gente trabalhar a nossa gentileza, parar de falar para os nossos filhos, você tem que ser educado, porque ele tem que se adaptar ao mundo. Ele não tem que ser educado para se adaptar ao mundo. Ele tem que ser educado para tratar o outro com cortesia, para tratar o outro bem, não somente para se adaptar ao mundo, para ele ter uma relação boa com as pessoas e vice-versa, para que as pessoas também tenham uma relação boa com ele. Então tudo começa lá no início, que eu estava falando da nossa infância, adolescência. E nesse período as pessoas não têm tanta informação e elas vão acabar se desvirtuando talvez de alguns valores e princípios e virtudes pelo ego ali estar em conflito, ter uma série de questões passando. Às vezes nem o pai nem a mãe podem estar tão presentes com a criança, com o adolescente. A escola não desenvolve muito isso, agora que está começando. Então é importante a gente começar a refletir sobre esse tipo de comportamento. A live está acabando, a gente vai encerrar. Se vale a pena ser 8 ou 80, até que ponto isso vale a pena, se isso é bom para mim ou não. Faz uma lista. Eu ser 8 ou 80. Como é que isso se comporta? Como é que isso se relaciona na minha vida? Será que se eu não tivesse mais flexibilidade, mais compaixão, mais bondade, enxergasse o outro como eu quero que ele me enxergue, será que isso não seria melhor? Então fica esse questionamento de hoje. Eu espero que de alguma forma vocês tenham tido excelentes insights. Tenham um excelente dia. O dia está começando, já são na verdade 7 horas, já está até tarde. Mas foi um prazer estar aqui com vocês durante esse tempo. A live vai estar encerrando, vai estar sendo finalizada. E se vocês quiserem que a gente possa trabalhar e conversar outro tema, abordar outro assunto, manda pra gente no inbox aqui do WhatsApp, do Instagram, encaminha e chame outras pessoas para estar aqui com a gente. Obrigado, Nath, que bom, que bom, eu fico muito feliz, gratidão. Minha mãe aí, Fátima Leite, está aqui. Então, muita gratidão por vocês, pela presença. Que bom, Nath. Começa assim, porque você vai ver que tudo melhora os seus relacionamentos, melhora o nosso ambiente de trabalho. E sempre que a gente puder, a gente tem que transbordar na vida dos outros. Na verdade, fazer com que a gente siga na nossa consciência, né? Como espírito vivendo uma experiência humana, que a gente, se o outro não está ali conectado com a consciência por causa dos problemas do dia a dia, no piloto automático, etc, que a gente mostre para ele: olha, fulano, poxa, fiz isso aqui, foi muito bom. Quando você puder, faz assim, dessa forma. Você vai ver que o retorno é diferente. Agora, o importante é não esperar do outro que ele tenha o mesmo retorno que você espera ou que você dá para as pessoas, porque é um processo. Cada um está em um nível de consciência, cada um vai dar um retorno que pode. Existem muitos padrões, existem muitos paradigmas que a gente tem que quebrar e o outro também tem isso. Então vale a pena entender que não é porque você age de tal forma que o outro, em um estalar de dedos, imediatamente vai fazer também. Até porque isso não é tão estimulado, né? Isso agora está sendo possível
e está sendo percebido diante a toda a evolução que a humanidade já teve até hoje e ainda assim não consegue ter paz, não consegue ter respeito, não consegue ter tolerância com o outro. Então, é isso. Muito obrigado. Um excelente dia para vocês. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, quinta-feira, a gente vai estar junto. Chama mais pessoas para estar aqui, porque eu acredito que vai ser importante. A gente faz a nossa contribuição, a nossa ajuda, também trazendo outras pessoas, se conectando e criando de fato um mundo melhor. Esse é meu desejo, essa é a minha intenção, esse é meu propósito, transformar pessoas e potencializar os resultados e fazer, de fato, deixar no mundo, quando eu partir, um lugar muito melhor para que meus filhos, para que os filhos dos meus filhos ou para qualquer outra pessoa possa viver também, nos avanços da tecnologia, nos avanços da ciência, mas principalmente nos avanços do desenvolvimento humano, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, sintam-se abraçados. Muito obrigado pela presença de vocês e quinta-feira que vem a gente está juntos novamente. Eu vou encerrar aqui. Um grande abraço.